Boa noite, como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruno e eu tô criando alguns blogs, videoblogs, falando um pouco da minha recuperação relacionado ao meu último uso de drogas. E tô vendo como, acompanhando como o processo de recuperação biológico acontece progressivamente e quanto tempo realmente demora para a gente notar uma coordenação, uma eficiência, uma transparência maior na cognição de fala, na interpretação das informações. Então, visando aí, galera, eu já estou há algum tempo sem usar nada. Basicamente, eu tive algumas recaídas em relação a álcool. Então eu usei álcool nesses últimos 30 dias, não podia tomar álcool, mas acabei utilizando. Mas ilícitos eu não usei. Então vamos cortar o álcool também, porque eu sei que o álcool também é péssimo, querendo ou não, é uma das piores. Então vamos cortar isso, vamos tentar passar o resto do ano sem álcool, sem cigarro, sem outros entorpecentes. Mas hoje eu tava refletindo, galera, em relação às coisas que eu venho observando dentro do meu histórico, né, da minha percepção, da minha infância. E basicamente, gente, o que eu mais vejo dos fatores que causaram problemas pessoais na minha infância, até na minha adolescência e na fase adulta, foram certos hábitos e certos padrões de comportamento que ao longo do tempo foram se programando logicamente na minha pessoa, e com o tempo eu não consegui ter a maturidade suficiente para me autodiagnosticar. Então, quando você não tem um autodiagnóstico antes de ocorrer qualquer tipo de tentativa de dano em você mesmo, você acaba tendo que sofrer ali as consequências dos seus atos, porque, como eu falei em outros vídeos, a gente vive em um mundo de concorrência. Então a concorrência ela não tá ligando pra você se você estiver indo pro caminho errado, ela tá te aplaudindo, entendem? E essa é a visão com 30 anos que eu comecei a ter em relação a tudo. Porque, gente, quanto mais bonzinho você for, mais vão te prejudicar, mais você vai ser prejudicado, independente de onde você esteja. Ser bonzinho hoje é sinal de fraqueza. Você ser bonzinho, você querer ajudar, você querer ser cauteloso, é sinal de fraqueza. O mundo ele não é assim. O mundo está a todo momento te bombardeando de informação, fazendo mil e umas coisas para nada dar certo na sua vida. E você simplesmente não liga para isso. Você simplesmente acha que não tem nada, que todo mundo é seu amigo, que todo mundo vai te ajudar. E, gente, não é assim. Então, antes de vocês caírem nessa, o pessoal mais novo que talvez esteja me vendo e tal, cara, não cai nessa. Faz por você o corre por você, mano. Não tem desculpa nesse século, com tanto de opções que a gente tem disponível aí a todo momento pra gente, você falar que você depende de alguém, mano. Porque assim, eu caí nos 30 anos de não me ligar de que eu sou uma vítima entre milhões
da farsa que é esse sistema corrupto. Quando eu falo do sistema corrupto que se projeta de um jeito a te fazer escravo dele até o resto da sua vida. Então, até existe aí diversos estudos, inclusive eu comecei uma prática espiritual, comecei a estudar aí a Chaves de Salomão, que eu acredito que é um livro assim um pouco antigo, mas ele tem um fundamento muito forte em relação à Igreja Católica, em relação a esses ensinamentos que aqui no Brasil são válidos. E basicamente, gente, é uma coisa assim, você aplicando um livro, você tendo uma religião, né, aplicando uma prática religiosa, tendo um trabalho, tendo uma academia, se alimentando bem, isso já é um princípio bom. Você já começa com um caminho bom. Não usando droga, não saindo, não bebendo, não, enfim, não tendo relação sexual, que eu acredito que relação sexual, eu cheguei numa conclusão que é uma coisa muito forte, é uma coisa muito pessoal. Não é com qualquer um que você pode ter relação sexual. Realmente é ideal você já ter a relação sexual com a pessoa que você vai casar e vai passar o resto da vida. Porque se você não fizer isso, o seu karma depois vai te cobrar. Você vai ser basicamente apedrejado, né? Vai ser uma pessoa que vai sofrer ali as conjunções da matéria, né? Dos pecados. Gente, se vocês conhecerem uma pessoa, se vocês começaram a namorar, se vocês estão começando a querer ter relações, não entrem nessa coisa de que depois vocês vão largar a pessoa, que depois vocês vão escolher outra pessoa talvez, porque não é uma boa escolha. Se vocês começarem assim, já assim, vocês já vão dar um para trás dentro da sua vida espiritual. Então é uma coisa assim que foi me passada errada pelos antecedentes que eu tenho, né? Antecedentes de relatos familiares, de manipulação de família, de coisa dentro da família, enfim, de coisas de entidades menos evoluídas que acabaram entrando assim na família, que acabaram atrapalhando o meu crescimento. E hoje, assim, tem gente que vê entidade como uma forma, um ser que não existe. Quando na real, mano, eu sou bem sincero assim pra vocês que, mano, entidade é todo ser humano que tá perto de você. Porque o único bicho que pode te fazer mal é o ser humano. Não tem outro. Não existe alma, não existe espírito, não existe. Isso é tudo ilusão pra conseguir te manipular mais ainda. O único ser que pode te fazer mal é o outro ser humano. Aí entra a questão da alma. Você vê na alma, por exemplo, você vê na alma daquela pessoa que ela é uma pessoa boa. Você vê o espírito daquela pessoa, como ele é um espírito bom. Entendem? Isso é um princípio de espírito. Não julguem espírito como uma coisa que você é sobrenatural, porque espírito não é nada sobrenatural, gente. Eu não sei que hierarquia de religião que passou isso pra vocês, mas tá errado. Enfim, pensando também, gente, a minha vida toda eu fui diagnosticado com TDAH. É uma coisa que liga a outra, porque quando a gente está falando assim de relação do campo de visão que eu interpreto, por exemplo, eu interpreto outra pessoa como um espírito. Eu interpreto também a visão de um papel sólido na minha frente de um jeito, e eu interpreto a tela do celular, né, de outro jeito. Então, basicamente, se vocês prestarem atenção, existe ali
um problema dentro da economia global, que é quando começaram a fazer a rede de ensino virar uma rede de ganhos, ou seja, faz um ecossistema de ganhos dentro da rede educativa, né? A gente usa a educação, a gente vende a educação melhor, mais cara, para poder criar ali pessoas melhores, mais desenvolvidas, vamos assim dizer. O ser humano basicamente vira uma cobaia, né? Ele vira ali um rato de laboratório. Eu vou colocar esse tipo de ensino aqui mais aprimorado para esse aqui eu vou deixar mais de canto. Uma coisa que eu vejo muito aqui, gente, é países, por exemplo, como o Japão, a China, eles não usam mais papel para educar as pessoas. Eles têm os pergaminhos, porque os pergaminhos são sagrados, mas eles usam só smartphone. Eles não usam mais essa coisa. Essa coisa ela ficou tão grande e pegou assim um residual tão forte que conseguiram começar a falar que você tem TDAH. Eu não acredito em TDAH. Por que eu não acredito em TDAH? Porque TDAH é déficit de atenção e hiperatividade. Vocês concordam comigo que a tela do seu celular tem vários pixels e esses pixels se mexem a uma velocidade muito superior que um papel sólido na sua frente? Eu acredito que isso foi apenas uma desculpa, né, da indústria medicinal, que é muito suja, manipula as coisas assim de um jeito ridiculamente escroto, coisas assim, e falam que é TDAH, toma um remédio aqui, toma Ritalina, toma Venvance, entendem? É como se você falasse, vai lá na biqueira e pega alguma coisa para você usar, tipo assim, entendem mais ou menos onde eu quero chegar? Não existe hoje, gente, mais coisa de livro, de apostila, de caderno, gente, isso tudo é passado, a não ser que você seja uma pessoa assim que faz questão de escrever as coisas no papel, gosta de escrever no papel, tem gente que gosta de desenhar, eu entendo super bem. Mas nos séculos de hoje, a educação impressa em papel é inaceitável. É uma coisa assim que, cara, é inaceitável. Foge dos padrões de avanço dentro do cromossomo humano. Tipo assim, o cromossomo humano ele está dentro de um patamar que é biologicamente programado. Diariamente você faz aqueles movimentos com o olho ali no smartphone de subir, descer, scroll, tal, clica. Aí depois você vai lá para aula e senta na frente de um caderno que é um tijolo, né? Aí você fala, mano, então, isso aqui não atualiza, isso aqui vai atualizar depois de quanto tempo? Vocês entendem? Existe ali um certo delay dentro do sistema de educação exatamente para criar portas para as pessoas conseguirem fazer esse tipo de manipulação dentro da indústria química. Então prestem atenção, essas coisas assim elas não podem passar despercebidas. Eu vejo muita gente com esse negócio de diagnóstico de TDAH, isso é uma mentira, gente, isso é para ganhar dinheiro. TDAH, para quem não entende de cromossomo, de como funcionam esses aparelhos, né, a biologia química por trás do processador do celular, não vai conseguir entender que isso basicamente é só um ataque de economia, um ataque para causar uma desordem econômica ali, criando um problema que não existe. Então prestem atenção nisso. Fora que, né, gente, a gente tem aí várias práticas que alteram o nosso respiração, alteram o jeito de pensar, nos deixam mais calmos, nos deixam com mais foco. Tudo isso vem de uma medicina oriental, né? A medicina oriental ela é muito rica nessa questão de controle fisiológico, questão
controle biológico. É um controle biológico que modifica ali conforme você vai treinando os músculos do seu córtex, os músculos da sua respiração, a sua forma de pensar, a sua forma de agir. Existe exames de imagem que comprovam esse tipo de modificação. Então não faz sentido, entende, essa coisa de TDAH, tudo isso, sendo que a gente tem aí uma medicina que estuda esse campo, né? E super ligada, porque todas as fábricas de smartphones, elas vêm da China, vêm do Oriente, então a grande maioria é tudo China. Então fiquem espertos com essas coisas que vocês veem de problemas. Geralmente o governo ele é muito corrupto e às vezes ele aceita essas coisas de propósito para causar ali um certo tipo de pirâmide dentro da economia que faz a galera gastar mais, faz a galera ser mais compulsória. É um controle, né? A galera tem essa de gostar de controlar os outros. Então, falando um pouco da Offstep, gente, eu fiz o plano da Offstep, paguei lá R$ 200, deu lá $40, $46. Não valeu muito a pena, não vi grandes resultados, pra ser bem sincero com vocês. É uma coisa que assim, eu falei, mano, sério, a track ela não é ruim, mas também ela não é uma puta track, tipo, que eu tô ligado que vai estourar. Eu joguei lá só porque ela tava bem feita. Deu os cliques, entrou para as playlists, mas depois dos 12 dias caiu totalmente, não deu nem 1000 plays. Mas a gente aceita, porque foi um dinheiro assim que talvez o algoritmo deu uma empurrada a mais, ou não sei. Mas eu não faria de novo, não é uma coisa que eu faria de novo. Eu usaria outro tipo de tática, outro tipo de construção para poder fazer isso, porque isso não é uma boa coisa. Voltei a estudar ações. Eu era muito bom em investir ações assim, sabe, ações curto prazo. Você bota lá 5 segundos. Eu era muito bom nessa coisa de assertividade. Então vou continuar fazendo isso, vou tentar voltar para esse campo de estudo que é muito legal. Tem gente que gosta de mexer com isso. Já me falaram que eu devia tentar, então possivelmente eu devo ter um certo talento para fazer essas coisas. Também ontem eu me aprimorei mais ainda em questão de fine print, então eu consegui ali uma coisa por Termux que faz a modificação de arquivos do Google, da IA do Google, né, que gera as músicas. Então você joga ela ali dentro do Termux, passa ela ali e ele tira o fine print da música. É um sistema de descriptografia, é bem interessante, essa área é super promissora. Fora isso, galera, era isso que eu tinha pra falar. Estudem coisas espirituais, estudem essas coisas, porque gente, não é nada assim que. Mas há pessoas que usam isso pra conseguir coisas. Há pessoas que usam o mundo espiritual pra conseguir coisas, porque existe um campo realmente de estudo dentro do campo de magia. Então não é brincadeira, não é uma coisa que eu posso falar pra vocês, mano, não existe, essas coisas não é coisa de louco tal. Assim, a um certo ponto existe, a um outro certo ponto não existe. Porque quando você fala desses princípios de catolicismo, sabe, dessas coisas assim, é uma coisa muito que quebra muito fácil. Essas coisinhas de macumba, de kundalele e tal, é coisinha fútil, é coisinha assim de bobo.
por isso que às vezes você fala de palavra de Deus, essas coisas, você pega, eu lendo ali a palavra de Salomão, essas coisas todas, e eu falei, mano, sério, tem uns negócios bem interessantes aqui, até aqueles desenhos, né, que mostram ali o nome dos anjos. Tudo isso é muito interessante, é uma concepção que é super válida. Até faz parte ali do estudo do Merkabah, que eu já tinha falado com vocês sobre esse estudo, sobre o campo que cerca o ser humano, né? E todas essas coisas. O Salomão é um pouco mais voltado assim para a história da Bíblia, né? Dos anjos ali que serviram Jesus, enfim. É bem interessante. Eu vou continuar estudando esse livro. Eu vi que ele é muito complexo. Então é um estudo, né? Um estudo a mais que é um pouco mais complicado. Você precisa ter ali um pouco mais de discernimento para entender o que está escrito dentro daquele livro. Mas eu acho que eu me familiarizei. Então eu vou tentar. E é isso, galera. Boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima. Nossa.